Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Se você puder acompanhar, faça isso em nome de Jesus. 1 Coríntios 12. Verso número 1. 1 Coríntios 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos. Olha o que a Bíblia diz: vós bem sabeis que eres gentios. Olha o que a Bíblia condena: eram guiados, levados a ídolos mudos, quer dizer, ídolos que não falam, imagens, conforme eres guiados, quer dizer, não são mais. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém quem fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, que significa maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outro de profecia, e a outro dom de variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais, e aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque o que nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros de igual cuidado uns dos outros, de maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e terceiro doutores. Pois, onde eu parei aqui? Doutores de milagres, pois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres?
Têm todos os dons de curar, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? A palavra de Deus, essa mensagem, essa revelação do Espírito Santo de Deus, acrescentada ao coração de Paulo, e ele pregando aos Coríntios, é algo extraordinário. A visão que ele nos passa e o ensinamento que ele nos dá é algo que nos inspira, nos ensina e nos motiva de forma extraordinária. Preste atenção nesta revelação. A palavra de Deus mostra a respeito das variedades dos dons e a necessidade dele para aquilo que é eficaz. E todas as reuniões eu tenho repetido sobre isso. Estamos falando sobre os dons e eu estou repetindo sobre isso. Para quê? Para que você não só receba uma pregação, que bênção, que Deus falou, não, é para você aprender, é para você entender, é para você compreender. Preste atenção. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho muito paciência para dar aula, o dom de mestre, tá? E paciência de ali, olha de novo, por exemplo, falar de dar aula para alguém dirigir, principalmente se eu não tiver uma embreagem e um freio no meu pé, aí eu vou ficar mais apavorado ainda. Mas de você falar, eu costumo dizer o seguinte: às vezes que eu falei para a pastora quando estava ali ensinando a dirigir, e foi poucas vezes, uma vez ela colocou terceira, quarta, quinta, entrou no condomínio em quinta marcha. Eu falei assim: meu Deus, falei, irmãos, é melhor a gente fazer mesmo uma autoescola e deixa para lá, porque meu coração ficou a 1000 por hora. Mas eu falava para ela o seguinte: se você tentar decorar o que eu tenho que fazer quando eu entro no carro, a pessoa fala: ó, você mexe no espelho, você olha no espelho do meio, você olha no espelho da direita, olha da esquerda, mexe no banco, põe o cinto, mexe naquilo, vê se o extintor está ali, vê se o step está lá. Eu estou exagerando para você entender. Vê lá se o macaco do carro está ali. Quer dizer, você vai ficar maluco, você vai falar: meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu me lembro de alguma coisa que eu deveria fazer? Você vai ficar apavorado, porque são muitas informações. É verdade. Só que, se você aprender a dirigir no sentido de dizer o que eu necessito fazer para poder sair com o carro, quer dizer, eu vou ajustar o banco porque precisa me adequar a mim. É uma coisa óbvia. Então você não precisa se preocupar: eu tenho que arrumar o banco. Não, se o banco ficou bom para você, está ótimo. Quer dizer, eu preciso sair com um carro, eu preciso olhar o espelho da esquerda, da direita, quando estiver no meio do trânsito, o de trás, se tiver acesso, se tiver o vidro aberto, depende do carro que você está dirigindo, por exemplo. Se for aberto, dá para enxergar no vidro, no retrovisor que está aqui no meio. Você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Se você tentar lembrar, tem uma ordem, uma regra, não. A regra é a sua necessidade. E quando Paulo está pregando a respeito dos dons, é justamente isso que ele está dizendo. Ele está querendo nos ensinar a respeito da necessidade da igreja. Aí deixa eu aprender o que eu preciso usar, o que eu vou fazer agora. Aí eu preciso fazer o seguinte, Não, são responsabilidades que nos levam a nos preocupar com isso, tá? Se você vai viajar, se você cuida, vai deixar sua casa mais dias, você vai se preocupa em fechar o gás, desligar o gás, mexer em outras coisas de segurança, mas ninguém precisa falar, você vai automaticamente sai fazendo checklist de coisas que são importantes e fundamentais, de acordo com a sua responsabilidade em relação a isso. Assim também a Bíblia nos ensina a respeito dos dons. Se você falar: puxa, o que é, como que é o dom, como é que usa, o que foi falado, você nunca vai lembrar, porque você não aprendeu, você não entendeu a necessidade, você quis decorar, você quis gravar o que foi dito. Não, se você absorver para a sua vida, tentando de você praticar e trazer para a real necessidade, você nunca mais vai esquecer, porque você vai saber aplicar nas situações certas. Então o que nós estamos repetindo e dizendo? A responsabilidade. E quando Paulo estava dizendo a respeito dos dons, a respeito da importância para aquilo que era útil. Então entenda uma coisa: quando você for numa igreja ou num determinado lugar que você ver manifestações de dons espirituais, você vai ter o discernimento de espírito para entender, para perceber se realmente é necessário o que está acontecendo e se é Deus que está fazendo aquilo ou não. Há algumas igrejas colocadas como muito espirituais, porque há muitas manifestações, vamos dizer assim, há muita manifestação do dom, e na verdade
O dom espiritual não tem nada a ver com eu provocar. O dom do Espírito, quem manifesta é o próprio Espírito. O dom do Espírito não é eu quem faço, olha, agora eu vou provocar e vou fazer isso. Não, é Deus quem faz, é milagrosamente, é uma manifestação espiritual. Não é um dom de homem, não é um dom de talento, não é um dom de habilidade, não é um dom de treinamento, não é um dom de decoreba, não, é um dom do Espírito Santo de Deus. É Ele quem manifesta. Eu vou orar para que aconteça um milagre. Olha, aconteceu porque eu orei. Não, Deus deu o dom, mas quem fez o milagre é o Espírito Santo de Deus. E por esse motivo, algumas pessoas se dizem tão espirituais que elas exageram, vamos dizer assim, em algumas coisas, e na verdade a igreja, algumas pessoas mais novas, convertidas, elas olham para alguém, por exemplo, falando em línguas estranhas, para ela já é crente. Ô pastor, mas quem fala em língua estranha não é crente? Depende. Tem cara que começou bem, mas terminou mal. Aí é que está o segredo dos dons do Espírito Santo. E por isso que Deus está ensinando esta igreja, nós, e vai continuar ensinando a igreja que estiver aqui, para quê? Para que ela aprenda a vivenciar em dias e não ser enganada por falsos profetas. Há pessoas que falam meia dúzia de língua estranha e tem o dom de revelação. Aí alguma pessoa fala, meu Deus, o que ele falar eu vou obedecer, porque é de Deus. O caráter desse homem é extraordinário, você precisa ver como Deus usa ele. Mais uma vez, querido, ser usado por Deus não significa ser aprovado. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. A Bíblia diz: que forma, pastor, que eu identifico ser um homem de Deus ou não? É pelos dons? Não. Não é os dons que tipifica ser um homem de Deus. Você pode ver uma pessoa sendo usada para curar, para expulsar demônio, para falar em línguas estranhas, para fazer milagres, para fazer coisas extraordinárias. Você pode ver alguém sendo usado dessa forma e não ter comprometimento, compromisso e nem ir para o céu. A Bíblia fala sobre isso. Em Mateus 7 diz: em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. Jesus dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E aí a Bíblia continua dizendo: e como que eu vou conhecer os tais falsos profetas? A Bíblia diz: e pelos frutos os conhecereis. Qual é o fruto que ele manifesta? Qual é o caráter dele? Preste atenção, fruto. Pode deixar desligado aqui, Vaz, pode deixar por causa do som. Fruto é simplesmente há uma manifestação onde há o crescimento de uma plantação, de uma semente, onde você planta, e aí começa o extraordinário. Preste atenção, a fé. Porque quando você pega uma semente, ela tem que morrer na terra. Se a semente não morrer, ficará ela só. A semente tem que morrer para geminar. Se ela não morre, não gemina. O próprio Jesus, ele é a semente. O Pai nos deu a semente para que fosse plantada. Jesus é a verdadeira semente, em que morreu para poder geminar. Então, quando eu e você morremos para as coisas mundanas, nós geminamos para a glória de Deus e começamos a manifestar o que tem de essência dentro dela. É como o grão de mostarda, é uma semente pequena, mas é uma das maiores hortaliças, uma das maiores árvores que existe, porque ela é muito pequena, mas ela é poderosa. O que significa isso? Que o poder que está dentro dela, não importa o tamanho, é muito maior do que o tamanho dela. Assim é fé. E depois que você planta, você enterra, você já não enxerga mais, até que aquela semente venha morrer, venha geminar, e aí venha romper a terra novamente, crescendo, manifestando e começando a gerar frutos. Quer dizer, o fruto ele começa pequeno e ele vai se ampliando. O que significa isso, pastor Rodrigo? O que significa é que nós vamos se identificar homens e mulheres de Deus, não é uma semana não. Você precisa ver aquele cara ali, uma semana que eu andei com ele, meu Deus, olha, homem de Deus, glória a Deus por isso, que seja de verdade. Mas nós vamos conhecer o profeta de Deus, o homem e a mulher de Deus, pelo frutos conhecereis. Quer dizer, o fruto fala de tempo, o fruto fala de crescimento, o fruto fala de plantação, o fruto fala de desenvolvimento, o fruto fala de qualidade. Preste atenção, são muitas coisas que você se reverte ao fruto, em que provará de verdade que árvore que é. Por quê? Ah, pastor, eu conheço uma árvore frutífera. Eu também conheço. Existem árvores frutíferas que são frutos
venenosos, frutos que não fazem bem, em que não podemos comer. São árvores com frutos maus, que vai causar danos às pessoas. Quer dizer, você vai conhecer o fruto, e além disso você precisa ver se o fruto é um fruto bom. Então dessa forma nós vamos avaliar de verdade se a pessoa ela é de Deus ou não é de Deus. Ah, pastor, eu vi falando em línguas estranhas, eu vi plantando bananeira. Escute uma coisa, isso não é para você resumir que aquela pessoa é 100% de Deus. Cuidado. Então nesses dias o Espírito Santo está nos ensinando como andar uma igreja madura espiritual, e para não impedir o agir do Espírito, não deixar de ser maluco espiritualmente. Algum momento você vai ver que cara dá xarope, eu não estou entendendo nada. E tem pessoas que não vão entender nada mesmo, porque as coisas espirituais só entende quem é espiritual. As coisas espirituais só compreende quem é espiritual. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne todos, e por ninguém é discernido. Quer dizer, ele compreende, ele revela, ele entende, mas aquele que é carnal não. Tem pessoas que olham e falam, isso aí é exagero. Eu, por exemplo, no começo da minha conversão, quando eu tive a experiência de ir no monte e orar, e eu vi algumas manifestações, algumas pessoas batendo o pé, pulando, rodando, dizendo, isso é exagero, isso é meninice, isso é bobeira, isso é palhaçada. Eu falava isso. Até que um dia uma mulher usada pelo Espírito Santo de Deus, usada pelo dom da palavra do conhecimento, usada pelo dom da palavra da sabedoria, manifestada a revelação em 2 âmbitos, dizendo aquilo que eu tinha falado com Deus. Eu tinha subido a Deus no monte, pedindo uma confirmação da empresa que eu haveria de abrir. Isso faz 20 anos atrás. Eu pedi a confirmação para ela da empresa e em outras coisas que eu queria para Deus. Foi para ela, para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor vai confirmar no meu coração, já colocou, confirmou, mas o Senhor vai dar o sinal, vai ser claro, fala comigo. Eu tinha pedido a Deus um sinal. E ficamos no monte a madrugada lá orando, clamando, e eu questionava, eu não concordava com aquele movimento todo, dizia, isso para mim é tudo palhaçada, para mim isso é tudo meninice, para mim isso aí não serve de nada, está tudo errado. Eu mesmo julgava e questionava aquelas situações. Naquele dia eu julguei demais, e subi com esta questão no meu coração, dizendo, Deus, eu queria que o Senhor confirmasse. Ficamos lá, vamos embora, nem lembrava mais que tinha pedido para Deus. Na hora de ir embora, descendo do monte, vamos dizer, vamos embora, eu, o pastor, meu irmão, amigo nosso, vamos descer, vamos. Quando eu fui descer, uma senhora de idade, bem de idade, ela disse, ei moço, eu não lembro como foi exatamente, ela mandou eu parar, e disse, escute uma coisa, e aí começou a desenrolar o rolo, como a gente diz. Espiritualmente, Deus começou a usar ela de forma extraordinária, e ela começou a falar coisas que só eu e Deus sabia. Coisas profundas, coisas que tinham acontecido no dia, coisas que tinham acontecido no passado, coisas que tinham acontecido exatamente naquele minuto. O que eu tinha acabado de pensar, Deus começou a usar para ela, e ela começou a falar, e eu comecei a chorar, porque eu falei, só pode ser Deus, eu não falei com ninguém, nem falar eu falei. Tinha coisas que eu não havia falado e Deus estava revelando. E ela disse, escute uma coisa, existe uma outra coisa. O Senhor tem subido aqui e tem julgado, dizendo que isso não é de Deus. Diz que isso é meninice, que isso não é necessário. E você falou isso, detalhes, vírgula, ponto, tudo que tinha de direito. E para você nunca mais duvidar, não parou nisso. Se parasse disso já era o suficiente para dizer que Deus tinha revelado e nas minhas entranhas e tinha dito tudo aquilo. Ela disse, além de tudo, você subiu aqui hoje para pedir confirmação de uma empresa, e Deus manda dizer para você que hoje Ele começa esse projeto na sua vida, e Deus fala assim, assim, assado, a empresa é disso, daquilo. Meu Deus, eu falei, Senhor, é profundo demais. E ela falou, escute uma coisa, receba isso daí. Eu comecei a receber, tomar posse, e falou, calma, não acabou não. Você entendeu o que Deus falou no começo, que você duvidar, para você nunca mais duvidar, você vai receber esse mistério de Deus agora. Receba. Quando ela falou, receba agora, irmão, as minhas pernas começaram a sapatear. Eu não queria, eu com vergonha do meu irmão, vergonha do pastor, vergonha. Era uma coisa horrível, ridícula visualmente, porque não era uma coisa natural, que ele bater no pé pulando, e eu no meio da montanha, se caísse, irmão, estava chovendo, tudo molhado, barranco. Falei, meu Deus, era óbito na certa. Mas uma glória tomou a minha vida de forma extraordinária. E eu senti uma alegria e chorava de alegria. Eu estava sem graça, mas Deus falou assim, nunca mais julgue, nunca mais fale, nunca mais questione. Começa a viver e começa a receber a posse. Irmãos, eu comecei a receber uma unção de Deus, uma coisa extraordinária, em que eu dizia, isso é palhaçada, Deus não precisa disso. Ele diz, nunca mais você fala isso. Daquele dia em diante, eu falei, é melhor parar e ficar quietinho na minha.
Porque quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quiser. Eu não estou dizendo que não há coisas que você não vai compreender, porque há pessoas que não é todo dia que você está 100% no Espírito. Tem dia que você acordou mal-humorado, não ouviu louvor, não aconteceu isso, naquilo, quer dizer, qualquer coisa você está na carne, já quer... A pessoa não fez nada para você, você fala, o que é que você está falando para mim? Ela nem viu que você existe, e você acha que é para você. Esse você acha que é para você, inclui eu também nesta administração. Muitas vezes que nós estamos mal-humorados, nós começamos a achar que aquela pessoa falou aquilo para mim, foi para me prejudicar, foi para falar contra mim. Mas quando você está de bem com a vida no Espírito, você pode ser alguém que está até xingando você, está dizendo, vem cá dar um abraço. Por quê? Porque você está num outro nível espiritual. E quando a gente quer enxergar o que não deve, a gente começa a enxergar. É igual a pergunta de uma pessoa pessimista olhar para um copo e dizer, o que você vê? Vai dizer, eu vejo um copo faltando um dedo de água. Aí para o otimista vai dizer, ainda eu vejo um copo que contém água, porque há quantos lugares com seca que ninguém com um copo com água ainda? Quer dizer, a maneira de você enxergar a coisa muda. E o dom espiritual é dado à igreja justamente para quê? Para que a gente discirna, para que a gente compreenda. E hoje nós estamos falando em cima desta ministração, em que nós pregamos cada dia a respeito de um dom, e hoje estou compartilhando com você esses dons do que aconteceram, mas especificamente o dom, onde a Bíblia fala da interpretação de línguas. Há um dom extraordinário de Deus, que é dada para a igreja, mesmo linkado como o dom da profecia. O que é? Você vê pessoas falando em línguas, elas vão lá, ora para a pessoa, põe a mão na cabeça da pessoa, fala em línguas, não tem problema nenhum. Só vamos esperar o final da história. Se a pessoa vier orar por você em línguas estranhas, se Deus não te revelar nada, e se ninguém interpretar para você, você vai embora e vai dizer, foi bênção, foi glória a Deus, mas eu não entendi nada. Por quê? Eu não entendo línguas estranhas, a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios 14 fala sobre isso. Capítulo 14, verso 1 diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus. E quantos lugares pessoas profetizando, falando em línguas, alguém fala, o culto foi tremendo, o culto foi o mistério de Deus, glória a Deus, falou todo mundo em línguas, glória a Deus, foi todo mundo edificado a si próprio. Mas o dom de línguas, alguém falando em línguas para eu ouvir, eu vou dizer, para minha vida não mudou nada. Se alguém chegar no meu ouvido e começar a falar em línguas estranhas, durante 2 horas, e ela ir embora, eu vou dizer, glória a Deus, se Deus me interpretar, amém. Mas se Deus não trazer a interpretação para mim, nem ele trazer a interpretação, eu vou dizer, glória a Deus, ele foi edificado, mas eu não. Porque o dom de línguas estranhas, porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Quer dizer, quem fala em línguas fala a Deus, porque ninguém o entende. Está aqui, 1 Coríntios 14, verso 2, ninguém o entende. O Espírito, e em Espírito fala em mistérios. Quer dizer, a pessoa está se edificando, é verdade, pode falar? Pode, não tem problema nenhum. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando você vem para a igreja, você tem que receber palavra profética. Não, mesmo que não haja manifestação do dom profético, preste atenção. Manifestação do dom profético é uma manifestação espiritual sobrenatural. Não é o homem quem manipula. Quem está compreendendo, diga amém. A manifestação do dom profético é o próprio Espírito, não é o homem. Mas houve uma palavra profética, sim. A Bíblia, ela tem que trazer motivação, ela tem que corrigir você nos erros. Quando você chega na igreja, você tem que ser corrigido. Você tem que dizer, o que eu tenho que melhorar? Porque se você não é corrigido, você não melhora, você não progride. A pessoa que anda com pessoas no mesmo patamar, preste atenção, no mesmo nível, ela se mantém estagnada. A pessoa que anda com pessoas além do nível dela, ela é corrigida o tempo todo, mas ela começa a ampliar o seu conhecimento e a sua maturidade espiritual. Quando Eliseu decidiu seguir Elias,
Eliseu diz: eu quero a tua porção dobrada. Ele diz: eu quero andar com pessoas melhores que eu. Porque eu quero ter o que ele tem, eu quero ter porção dobrada, eu quero ser usado por Deus, eu quero que a glória de Deus se manifeste, eu preciso mais de Deus. Ele não foi andar com o pior da sala, ele não foi andar com o pior crente que apoia ele quando quer pecar. Não, ele vai andar com o crente que vai dizer para ele: para de fazer palhaçada. Ele vai dizer: não, mas para, está errado, você errou. Quem diz que é agradável ser corrigido? Mas quando você é corrigido, há crescimento de Deus sobre a sua vida. Porque você não fica estagnado, você não fica parado ali inerte, você não fica sem se mover, não. Você é provocado com uma palavra profética. Porque a palavra profética é aquela que vem admoestar. Olha para o seu irmão e diga: admoestação é corrigir. Diga: admoestar é corrigir. Diga, perdão, exortar é corrigir. E diga para ele: admoestar é levantar, é empurrar, é ajudar. É mais ou menos assim, ó. A pessoa está ali parada. É igual eu falei no filme Desafiando o Gigante. Cara, não vou aguentar, eu vou parar. Aí o outro falou: você é frouxo. Quer dizer, começa a correção, duro. Para de moleza, rapaz. Olha aqui, o repreensão. Que negócio é esse, você ficar parando agora? É fácil, é gostoso ouvir isso? Não. Escute uma coisa, levante a cabeça. Aí você começa, depois da exortação, da demonstração, você vai exortar. Aí você começa a animar a pessoa: escute, levante a cabeça. Começa a forçar que você consegue. Vai, você vai sair daí, você vai vencer, você vai sair dessa. Pode crer, esta dor está doendo, está difícil, mas a vitória está chegando, o milagre está chegando, a promessa está chegando. Quando eu e você, como uma palavra profética, a gente não fica passando a mão na cabeça de ninguém, não, irmãos. Ai, coitadinho dele, olha, tadinho. Sabe que deve ver uma palavra tadinho? Vem de coitado. E um coitado, uma pessoa coitada, você vai buscando na genealogia da história, a palavra, vai na raiz dela, vai parar naquele: ai meu Deus, olha, é um condenado, mas uma pessoa que está fadada à destruição, um miserável, uma pessoa que não vai sair do lugar, é o doente. Escute uma coisa: você não é coitado coisa nenhuma não, querido. Pastor, mas está doendo. Eu vou dizer: você não é coitado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é sacerdote de Deus, você é nação santa, você é povo adquirido do Senhor. Sabe o que é isso? Levante a tua cabeça, porque está doendo, tá, mas a vitória vai chegar, o milagre vai chegar, a resposta vai chegar. Aleluia! Se você está passando por prova, isso significa que você está a caminho do milagre, porque só tem milagre quem passa por dificuldades. Se você está passando por luta, é porque pode se alegrar, tem vitória grande de Deus chegando para a sua vida. Ninguém vence, irmão. Imagina, vai ter uma luta hoje, quem vai lutar? No Vale Tudo vai lutar fulano de tal, fulano A, fulano B. Quer dizer, vai fazer o quê? Vai lutar, vai bater e vai tomar também, mas no final vai ter um vencedor. Não existe vencedor se não tiver luta. Não existe vitória se não tiver luta. Essa luta não é para te parar e nem para te chamar de coitadinho, não, queridos. Tem pessoas com um problema muito pior do que o seu. Tem pessoas com prova muito pior que a sua. E sabe que elas estão dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu és Deus da minha vida. Obrigado porque até aqui isso só me sustentou. Obrigado porque até aqui o Senhor fez isso. Aí o Deus está: você é grato? Então se prepara que eu tenho mais promessa para a sua vida. Se prepara que eu tenho mais milagre para você. Mas quando eu e você começamos a colocar na cabeça de vítima, de coitado, e não assumir, e não trabalhar de verdade, porque aquele que não trabalha é o que dá trabalho. Ai, sabe o que é? Ai, difícil. Quer dizer, não quer trabalhar. Então quem não trabalha dá trabalho, irmão. Quem não trabalha é que não ajuda. Quem não ajuda dá trabalho, só faz peso. Você foi chamado para trabalhar.
Você foi chamado não é para dar trabalho para os outros, não. Você foi chamado é para trabalhar para os outros, é para fazer, é para servir. A Bíblia diz, João capítulo 15: eis que eu vos chamei para que vades e deis frutos, frutos que permaneçam. A árvore frutífera não dá fruto para si próprio, a árvore frutífera dá fruto para que o nome do Senhor seja glorificado. A árvore frutífera dá fruto para que outras pessoas comam de você, para que outras pessoas arranquem da sua árvore, tiram de você o seu melhor para se alimentar daquilo que você gera. Deus está dizendo: deixam arrancar, deixam tirar, é porque você é árvore frutífera, é porque você é árvore frutífera. E o que Paulo estava dizendo a respeito do dom de interpretação? A mesma coisa da profecia. Se você percorrer o livro de 1 Coríntios 14, você vai ver ele dizer, continua dizendo aqui no verso 3: mas o que profetiza falam homens para edificação e exortação e consolação. É para isso que serve a profecia. E o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falais em línguas estranhas. Ele quer que todos falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também a interprete pelo Espírito. O que ele está dizendo? Se você interpretar, se você tiver o dom do Espírito para interpretar. Pastor, eu vi alguém falando em língua estranha 2 horas. O cara ficou 1h30 falando em língua estranha. Aí veio um cara e interpretou em 2 palavras. Pode? A interpretação não é tradução da palavra. A interpretação é revelação do Espírito Santo. De repente você vê alguém dizendo 2 horas, estou entendendo nada. Que é isso, pastor? Não estou entendendo nada. Aí no final Deus fala assim, Deus manda dizer que vai te salvar. Aí ficou 2 horas falando. A interpretação é uma ação sobrenatural do Espírito, que faz o quê? Que libera a bênção sobre a igreja através da profecia pela interpretação de línguas. Quer dizer, o objetivo da igreja é abençoar o próximo. O objetivo dos dons é servir pessoas. O objetivo das ferramentas não é para guardar. Há pessoas que vão dizer, pastor, ai como eu queria ter uma parafusadeira elétrica. Mas você vai parafusar o quê? Nada. Quando eu precisar, é desnecessário. Eu queria ter uma ferramenta, um micrômetro. Uma vez eu falei aqui sobre isso, algumas ferramentas mais específicas. Eu estou falando uma, mas existem outras muito mais difíceis que nem eu conheço, milhares de ferramentas. Se você olhar e falar, o que serve aí? Para que serve isso? Vai dizer, não sei, também não. Há pessoas com caixas de ferramenta, cheias de ferramenta, mas não sabem nem para que é para usar. O que adianta ter a ferramenta se ela não tem utilidade? O que Deus quer fazer comigo e com você é trazer utilidade daquilo que Ele vai colocar sobre a igreja. Os dons é para aquilo que for útil. Algumas pessoas que cobram e dizem, pastor, precisa ensinar mais a palavra. Se isso não for ensinamento, eu preciso saber o que é. Não, precisamos sentar numa sala de aula. Precisamos pegar o giz e colocar na lousa. Isso é um método de ensino. Mas ensinamento é você absorver aquilo que vai te trazer mudança, crescimento, maturidade. Ensinamento é te trazer um enriquecimento daquilo que você não sabia e que você aprendeu, e que agora não é qualquer um que vai chegar perto de você e vai dizer, eu sou de Deus. Você vai dizer, então prove com o teu fruto. Ande do meu lado, come 1 quilo de sal, 10 quilos de sal do meu lado. Sabe que é a expressão? Come aqui um saco de sal junto, porque sal você põe só um pouquinho, e para gastar ele demora. Quer dizer, quando aquela pessoa tiver um bom tempo com você, você vai dizer, essa é de verdade crente. Porque hoje eu vejo o histórico dela, hoje eu vejo o fruto dela.
Não é alguém que subiu pregando, pastor, convida o irmão, que você precisa ver que Deus usou ele. Meu Deus, ele prega muito mais que você. Eu vou dizer, Deus não está interessado em talento. Deus está interessado em coração do homem. Deus não quer talento, Ele quer o coração. A Bíblia diz que quando ele chegou diante de Gideão, diz: Gideão, tu vai lutar contra os midianitas, você vai vencer eles. Gideão disse: Senhor, eu sou menor, eu sou pior, eu sou mais fraco, eu não sou ninguém. Jesus disse: então é você mesmo que vai vencer. Mas eu não tenho nada. Jesus diz: agora que você tem tudo, porque aquele que diz que é fraco, esse é forte, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz: diga ao fraco, forte sou. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque a força de Deus me fortalece. Temos lutas, muitas. Temos provas, muitas. E eu vou dizer, ainda vai ter mais. Mas tem vitória, muitas. A Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos. Preste atenção. Olha o que a Bíblia diz, do justo, não é do ímpio não. Muitas são as aflições dos justos. Quem tem aflição, levante a mão aqui. Quem tem aflição, levante. Não precisa esperar o seu irmão não. Eu vou levantar para você o pé junto também. Todos nós. E não são poucas, são muitas aflições dos justos. Mas a Bíblia, o versículo continua: mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Pastor, mas eu estou passando por um momento em que eu não vi Deus me livrando. Eu estou passando por uma fase na minha vida que eu estou sem dinheiro. Deus não me livrou, pastor. Eu disse para você que Deus nos livrará de todas. Agora, não é conforme você entende, é conforme Deus planejou o final do projeto. Como assim, pastor? Está doendo, está tudo errado até agora. Pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou dizer para você pode estar no final do projeto, mas para Deus pode estar apenas começando o projeto dele sobre a tua história. Tem muita gente que começou bem, mas ela terminou mal, porque ela não sabe administrar os dons do Espírito. Ela não sabe discernir, nem trazer a interpretação das coisas, para que haja a profecia, a revelação da palavra, para que as pessoas sejam alimentadas. Escute uma coisa: há muitas pessoas que estão vivendo mendigando na fé. Por quê? Porque não tem entendimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas Deus está dizendo para você: se prepare, porque nesses dias Deus está trazendo conhecimento do direito que você tem. E quando você entender de verdade o direito que você tem, eu vou dizer, quando alguém vir dizer para você que você não pode, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando alguém dizer para você você não vai, você vai dizer: eu vou. Quando eu dizer você não pode, você não consegue, você vai dizer: eu consigo. Quando alguém dizer você não vai sair, você vai dizer: eu vou, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei do Senhor em que eu confio. Esse dom de interpretação de línguas é um dom que não teve muita manifestação em versículos e referências a qual eu poderia te dar, porque justamente ele se conecta literalmente com o dom de profecia. É exatamente o que faz a profecia, é a função do dom de interpretação de línguas. Escute uma coisa, você vai entender quando Deus manifestar, e quando você mesmo falar em línguas e Deus trazer no seu espírito o que é que Ele estava falando no seu coração. Deus vai começar a liberar dons de interpretações aqui hoje. Deus vai começar a liberar dons espirituais para que você edifique, para que você abençoe, para que você libere, para que você restaure, para que você cure, para que você sirva, para que você faça pessoas serem abençoadas, para que você não só alimente você. Por isso que Paulo diz: maior é o dom da profecia do que de línguas, porque o de línguas alimenta a si próprio, de profecia alimenta o próximo. Você foi chamado para abençoar o próximo. Jesus, ele veio para lavar os pés, quer dizer, é abençoar o próximo. Jesus veio para morrer na cruz, quer dizer, morrer pelo próximo. Jesus veio carregar a cruz, quer dizer, carregar o peso do outro, não meu. Eu vou dizer, Jesus te levanta hoje para servir quem precisa, para profetizar e levar a palavra de vitória, para liberar a palavra de cura, de milagre, de avivamento, de resposta, de promessa, de virtude de Deus sobre a tua história.
É Deus quem libera esses dons. É Deus quem faz isso. E Ele quer fazer sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você quer viver mais para a glória de Deus, e discernir, e entender, e interpretar, e ser usado por Deus para abençoar o próximo, se prepara. Talvez você entrou sem caixa de ferramenta, mas hoje Deus vai encher a sua caixa de ferramentas. Deus vai encher a sua caixa de talentos. Deus vai colocar ferramentas funcionais, não ferramentas que vão agregar e dizer: olha, eu tenho várias ferramentas, mas que eu não sei usar. Para que serve? Para mostrar para os outros, para falar para as pessoas: olha que coisa linda que eu tenho, olha o que eu recebi. Não, o dom que Deus vai colocar na sua vida é para abençoar vidas. Se você quer ser um canal de bênção, fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. O Espírito de Deus, Ele vai liberar, e Ele vai dar o dom da interpretação das línguas, para que você seja profeta de Deus, para que você seja boca de Deus. Aonde você estiver, a glória, o poder, a unção, o avivamento, a resposta, a glória, a virtude do Espírito, ela vai renovar você. Pastor, precisa gritar, Deus é surdo? Não, eu vou dizer, não precisa pular, não precisa gritar, não precisa nem vir para a igreja. Se você quiser ficar dormindo, você fica. Para de julgar e questionar. Viva a sua experiência com Deus, viva a sua intimidade com Deus. Deus, Ele quer te renovar. Deus, Ele quer te levantar. Deus, Ele quer te capacitar. Receba dons espirituais, dons espirituais, dons espirituais. Comece a ser ousado. Diga para Deus: Deus, me use a usar as ferramentas com sabedoria. Me ensine a usar os talentos para a sua glória. Escute uma coisa, querido: aonde você estiver, você vai estar usando o talento de Deus. Como assim, pastor? Quando você evangeliza, quando você convida alguém, você está usando dons, você está usando ferramentas. Quando você ora por alguém, você está usando dons. Quando você convida, quando você evangeliza, quando você prega, quando você vem para a igreja, adora, levanta a mão, profetiza, você está usando ferramentas de Deus para que o nome dele seja exaltado. Deixa ele, deixa ele. Oh, Espírito Santo, não tenha medo das promessas, não tenha medo dos dons. Ei, na batalha. Abre o seu